Graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu querido, minha querida. Nós saudamos a cada um de vocês com a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia, um dia aqui ensolarado no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, na Igreja Batista Boas Novas. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, bem pertinho aqui do estádio do Maracanã. Meu querido, é um prazer estarmos juntos nesse instante. E é um privilégio também, já que estamos em época de distanciamento social, temos a oportunidade, através aqui agora, do estudo bíblico online, através da internet, entrar na sua casa. É um privilégio para nós, é uma honra estarmos juntos aí também com os nossos irmãos, que não podem estar conosco presencialmente nesse dia. E você que é amigo ou amiga de algum dos nossos irmãos, aqui da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, cujo pastor é o pastor Rui Márcio Siqueira Lopes, você que foi convidado por um dos nossos irmãos e irmãs, sinta-se também muito à vontade em nosso meio. É uma honra ter você, meu querido, minha querida, conosco. Bom, nessa primeira etapa, no domingo pela manhã, nós iniciamos fazendo um estudo bíblico, estudo da palavra. E nesse tempo nós temos estudado essa literatura aqui da editora Cristã Evangélica, cujo título é Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo, e mudaram definitivamente o mundo. A própria forma que o mundo tomou se deve àquele episódio único ali da igreja, onde o evangelho das boas novas de salvação, através de homens obedientes à palavra, tementes a Deus e fervorosos, perseverantes em sua fé, fizeram com que, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, em cada uma das suas atitudes, através da obra deles, a palavra chegasse até nós aqui no Brasil. Olha que coisa boa a gente saber de onde a gente veio, né? E melhor do que isso, saber para onde a gente vai, que a palavra nos diz, né? Todos aqueles que se tornaram servos, filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, confessando os pecados, confessando o nome de Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, estes herdarão o reino dos céus. Então, o nosso assunto aqui é a eternidade, é a vida eterna. E também temos essa certeza, ou seja, nós sabemos para onde vamos, amém? E agora nós estamos ali investigando e sendo lembrados pelo Espírito de Deus de onde nós viemos. Então, com esse objetivo, a gente está na lição de número 14, cujo título é o Desafio das Grandes Cidades. O texto, que é o texto básico para esse estudo, se encontra em Atos, do capítulo 18, do verso 1 até o capítulo 21, verso 17. Pois bem, não há tempo hábil da gente ler tudo aqui agora, mas ao longo dessa semana que passou e da outra, os irmãos tiveram a oportunidade de fazê-lo. Se você ainda não fez, leia a Bíblia, o livro de Atos, capítulos 18, 19, 20 e 21. Com a ajuda da revista fica mais fácil, porque você é direcionada para os versículos que são os versículos chaves do estudo. Mas antes de avançarmos, eu convido vocês a nos acompanharem em oração nesta hora. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais um dia que o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque pela sua graça, já que nós não merecíamos nada, além da morte eterna, pela sua graça nós fomos alcançados, perdoados e salvos. Obrigado porque o Senhor Jesus não poupou a si mesmo, cumprindo todo o propósito para o qual ele foi enviado. Propósito de entregar tudo, derramar-se ali na cruz do Calvário, em favor de toda a humanidade. Obrigado, Senhor, porque ele morreu, venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou e vivo está
no coração de todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador. Obrigado porque ele deixou os seus discípulos, seus apóstolos, para ali naquele tempo, na igreja primitiva, avançarem firmados em firme alicerce. Obrigado porque eles não desistiram e cumpriram o propósito do envio que o Senhor lhes ordenara. Que o Senhor agora abra as nossas mentes, os nossos corações, e de igual forma possamos, como os teus servos, nossos irmãos ali no passado, ouvirmos, obedecermos e pormos em prática aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Nós oramos, pedindo que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, cada irmão, cada irmã que está se juntando conosco nessa hora, e os nossos visitantes, os nossos amigos e amigas que se juntam a nós agora através desse encontro na internet. Que as mais ricas bênçãos do Senhor atinjam cada um dos nossos lares. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bom. Então a gente viu no domingo passado que realmente existe o desafio para as missões em cidades de porte maior. E esse desafio não é de hoje. Paulo e seus companheiros enfrentaram esse desafio ali naquelas que nós conhecemos como as viagens missionárias. E essa lição de número 14, que percorre o livro de Atos, nos capítulos 18, 19, 20 e 21, vão tratar exatamente da segunda viagem missionária e a terceira viagem missionária. A gente viu na lição anterior que Paulo tinha percorrido a Europa, ok? Levando o evangelho naquela missão específica para os gentios, ou seja, os povos que não são os judeus, aqueles que, portanto, não são o povo eleito originalmente para a salvação. E nesse tempo da viagem, nós vimos que existiam características que são muito semelhantes às características dos dias de hoje. Primeiro, os tamanhos das cidades, né? Na segunda viagem, na terceira viagem, a gente vai percorrer aí Corinto, Éfeso, a gente vai percorrer Mileto, um pouquinho menorzinha, mas lembremos que antes desse momento a gente já percorreu Atenas, né? Cidades que eram cidades relevantes no mundo daquela época. Éfeso, por exemplo, tinha uma população aproximada de 225 mil. Naquele tempo era uma cidade grande, né? Hoje é uma cidade média, mas pense você agora aí, quanta gente que é. Claro que a gente tem as metrópoles nos dias atuais, e de repente um bairro no Rio de Janeiro tem essa quantidade, mas olha quanta gente que é, né? Então, percebe-se um foco que era a expansão da palavra de Deus, partindo sempre da base de Antioquia, que é onde Paulo iniciou o ministério, indo para os países, visitando as cidades principais. Porque nas cidades principais que estava toda a formação do conhecimento humano, todo o governo, toda a nova doutrina, filosofia, o domínio cultural. Seria diferente nos dias de hoje? Não. Mesmo com o avanço da internet, o que avançou na verdade é o contato. Eu posso estar no interior do Brasil e acessar a cultura na Europa, sem nenhuma dificuldade. Basta um clicar de dedo. Um toque com o meu dedo ou um clicar no mouse, né? Mas de onde que sai o conhecimento? De onde provém? Sempre é da cidade, ok? Então, algo muito estratégico iniciar a partir das principais cidades. Nessas viagens, começando por Corinto, a gente viu que Paulo sempre contou com amigos fiéis. Então, Paulo, vamos lembrar do que a gente estudou até aqui. Ele era um grande perseguidor. Ele era o perseguidor número 1 dos cristãos. Mas na estrada para Damasco, quando ele estava se dirigindo, autorizado pelo Sinédrio, com poder para prender, se matar cristãos, o Senhor Jesus veio encontrá-lo.
E ali, naquele momento, Saulo teve a sua vida transformada. Então, foi impactado, foi tremendamente ficado, foi colocado em seu devido lugar, que é o nosso lugar, que é o lugar do nada. Sem Deus, nada somos, nada temos, nada podemos fazer. E sem Deus, normalmente nós fazemos atrocidades. Nós agimos contra Deus. A palavra diz que se nós não somos filhos de Deus, servos de Deus, nós somos inimigos de Deus. Se não somos amigos de Deus, somos inimigos de Deus. Pois bem, mas ele não iniciou aquela obra a partir daquele momento sozinho. Primeiro ele precisou contar com a ajuda de um servo de Deus para recuperar a sua visão. Nós lembramos disso, Ananias. Depois precisou do apoio também de Barnabé, de Silas, ou também chamado Silvano, e toda a igreja o suportando e o apoiando em oração e o apoiando em recursos. Então nós vimos que, olhando para os tempos de hoje, é tudo muito parecido. A gente tem complicações, obstáculos para as missões avançarem? Tem. A gente viu que a gente tem, por exemplo, espírito denominacionalista, divergências doutrinárias, diferenças da forma de governo e costumes, competição sectarista de algumas igrejas, mensagem confusa, perda dos referenciais de como ser, de como ser igreja. O mundo de hoje, com tanta influência pós-modernista, que tirou Deus do centro das nossas vidas, do centro da vida da humanidade, e colocou o próprio homem, só trouxe complicadores adicionais. E isso, por incrível que pareça, está influenciando também as igrejas. Que as igrejas hoje, para abraçar, para manter pessoas preocupadas com outros objetivos que não efetivamente cumprir, muitas vezes, porém vazias de crentes que são discípulos verdadeiros, discípulos genuínos. Então, dificuldades tem. Mas Paulo também enfrentou dificuldades? Certamente. Enfrentou conflitos até internos, embates internos. Enfrentou perseguição dos romanos? Enfrentou. Mas antes também dos judeus, dos seus próprios irmãos. Né? Enfrentou atrito por onde ele passou, em qual cidade ele passou? Enfrentou. Mas ele parou em sua missão? Não. Ele sabia muito bem, ele tinha muito bem claro o que ele precisava fazer. Então a gente vê, olhando para aquele tempo, tinha violência, perseguição, intriga, traição, que é igual os dias de hoje. Ou a gente não enfrenta problemas de violência, desemprego, crescimento desordenado das cidades, idolatria, materialismo, tudo isso estava. Paulo descreve as cidades por onde ele passou, uma delas, olhando a primeira viagem, voltando um pouquinho para a primeira viagem, tinha mais de 30 mil ídolos e imagens nas ruas. Uma cidade que, para o padrão de hoje, menor, né? Pense aí numa cidade média, pequeno. Mais de 30 mil imagens, ídolos. E hoje não tem? Tem. É que como a mensagem sobre o pecado deu uma atenuada por parte da igreja do mundo atual, o sentido, o entendimento do que é pecado também vai sumindo. E aí, como vai sumindo, ninguém mais se preocupa, que na cidade tem um monte de imagem, cultuando homens, cultuando até divindade. Então, amados, entendemos que existiam desafios naquele tempo, hoje eles também existem, não é exclusividade do tempo de Paulo, ok? E aí a gente viu também que o autor comentando, no comentário aqui
Bíblia, livro por livro, que é um bom comentário, né? Quem puder ter acesso, tem disponível na internet, em PDF. Quem quiser pode comprar. Ele vai olhando cada um dos livros da Bíblia e em uma, duas páginas resume o que é aquele estudo. Então, segundo o comentarista Gordon Fee e Douglas Stuart, a gente percebe que a mensagem que Paulo mostra, juntamente com os irmãos ali, os companheiros nas viagens, e o livro de Atos como um todo, na verdade, mas aqui enfatizando Paulo, seus parceiros, é que o Evangelho é a atividade de Deus no mundo, ou seja, a salvação para todos por meio de Jesus Cristo e do Espírito. Jesus Cristo veio, aqui viveu como homem, morreu como homem, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, esteve mais alguns dias com os seus discípulos, os preparando para fazerem a sua parte. Que parte era essa? Ir ao mundo, pregar, batizar, levar as mensagens de boas novas. Mas antes disso, eles precisavam receber a virtude que vinha do alto, que era o Espírito Santo, que foi derramado sobre os seus discípulos quando? No dia de Pentecostes. Então a gente percebe como tudo tem etapas. Qual o problema de hoje? Muitas vezes a gente não quer percorrer o processo bíblico, definido na própria palavra de Deus. A gente quer atropelar as coisas. Então, gente, a gente enxerga um método também na segunda e terceira viagens, tá? Então, a gente viu que a primeira cidade que foi visitada foi Corinto, que era uma das principais cidades do Império Romano, onde Paulo permaneceu ali por cerca de 1 ano e meio, tá? E ali ele estabeleceu uma igreja grande. A gente chegou a ler aqui o texto, né? Da palavra, mas eu vou voltar aqui para ela. À medida que a gente vai vendo, é mais fácil. Atos 18, versículo 10 e 11. A palavra diz assim: capítulo 18, verso 10 e 11. Porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Deus enviava e Deus era a proteção. Olha que coisa que o Senhor fala para Paulo. Nesta cidade tem muita gente para mim, trocando em miúdos, né? Não tenha medo. Se ele estava encorajando Paulo, é porque Paulo ia ser perseguido, e foi, né? Ameaçado até de morte, né? Mas olha, quem que lhe dava o socorro? Quem que lhe dava o encorajamento? Quem que estava com ele? Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então ele poderia até ser preso, né? E foi, né? Mas ninguém naquele momento, sem permissão do Senhor, tiraria ali a sua vida, ou agiria com consequências ainda maiores. Então, Corinto, a gente pesquisa na internet, encontra, existem hoje ruínas, tá? Que mostram como era a arquitetura da cidade. Quem gosta de arquitetura, né, Mateus? Observa ali quão rica era a cidade, quão ostentadora era a cultura daquela época, né? E como, sendo uma cidade localizada ali no Istmo de Corinto, que tem apenas 6 quilômetros de largura, era um ponto estratégico para alcançar Corinto e também
colônias que ela tinha estabelecido, tá? Tinha várias colônias, uma delas Kérkira, a outra Corfu e a outra Siracusa. Então, eu encaminhei para os irmãos, já que a gente está tendo problema aqui com o data show da igreja, a gente já está buscando a manutenção e não dá para exibir, os links com os vídeos da própria cidade. Então, depois você invista lá um tempo para olhar a cidade, que ganha vida, né? O que você está lendo, o que você está ouvindo, vendo aquele cenário, tá? Então, Corinto ficava embaixo, ao fundo tinha um mar, mas existia uma montanha, frente à praça onde tinha, né, ali os principais monumentos, né, do templo da deusa, que vocês conhecem lendo o texto. Vocês vão me dizer qual era o nome da deusa que eles cultuavam. Existia a cidade Corinto do Alto, que ficava no cume de uma montanha. Essas ruínas lá estão até hoje, parte das ruínas, naturalmente, né? E essa cidade se chamava Acrocorinto, ao fundo, tá? Então, a cidade enfrentou muitas guerras, a cidade era um lugar onde tinha como principais pontos aí do sítio arqueológico mais antigos, né, que a gente consegue identificar o templo de Apolo. Apolo para eles era o guerra, né? Esse templo foi construído no século V a.C., olha de quanto tempo é isso, né? Estava lá em estilo dórico. Também existe o Perípolis de Apolo, existe um jardim, que é um jardim concentrado, cercado, né, de colunas jônicas. Colunas jônicas era porque era da cultura grega, né? Então você tinha um mar jônico que separava Itália, por exemplo, da Grécia, né? Então por isso a cultura jônica, a cultura grega. E tem também o teatro antigo, que tinha capacidade, gente, de até 15 mil espectadores. Olha o que é isso, né? Muita gente. E o detalhe, era frequentado. Aí fica para a nossa reflexão, né? As igrejas do Brasil com lugares, né, para os servos de Deus estarem, participarem em comunhão uns com os outros, né? Em comunhão com Deus também. E que tem sempre lugar, e você por aí afora e você observa que sempre tem lugar na igreja, sempre tem muito lugar nos dias atuais. Mas naquele tempo, quando se visava o entretenimento e também se visava o culto a deuses, eles não pensavam não. Era espaço com capacidade de 15 mil para cima. Então, lá também tem ruínas romanas que podem ser vistas na internet. Tem inclusive preservado a Berna. O que era a Berna? Era uma plataforma, isso aqui é uma plataforma, onde os oradores subiam para falar, já que era um povo que sempre cultuava a filosofia, a troca do conhecimento humano, né? E lá naquele lugar, Paulo pregou para os coríntios, ok? Tem também ali naquele local um museu, que dá para a gente ter um contexto da cidade, né? E eles mostram ali as estátuas, os relevos, os frisos gregos e romanos. Quem gosta de história, quem gosta de arqueologia, mas quem também tem curiosidade de ver o que está sendo descrito aqui na palavra, vale a pena entrar nos links e dar uma conferida, tá? A gente viu então que para evangelizar grandes cidades tem que usar estratégia, igual Paulo. Primeiro andou nas ruas, conheceu as cidades. Ele não chegou logo de primeira indo pregar. Ele entendeu quais eram as necessidades daquele povo, quais eram os pensamentos, quais eram as angústias, o que eles gostavam de fazer, né? E o que poderia ter de ponto de contato com a palavra de Deus que ele estava trazendo para evangelizá-los. Então, não podemos sair atacando sem gastar tempo, sem investir em conhecer as necessidades das pessoas. Será que nós conhecemos de fato o Rio de Janeiro? Eu posso dizer que para evangelizar o Rio de Janeiro, a cidade toda vai ser da mesma forma a estratégia? Não. Cada região da cidade você tem comunidades diferentes,
você tem necessidade de... Né? Comunidade, eu estou falando aqui no amplo sentido, grupos de pessoas, nós somos uma comunidade. Né? Então, culturas até, de certa forma, diferentes. Experiências diferentes. O que se vê hoje no mundo? Parece que existe um supermercado da fé. Tem gente que oferece de tudo, né? Em termos de religião, porque oferece religião como mercadoria mais barata, ou seja, em promoção, com descontos, né? Sem compromisso. E há também aqueles que cobram caro demais, apresentando exigências que nada tem a ver com o evangelho da graça. Observemos que Paulo era humilde. Ele pedia licença para falar. Ele falava quando ele era convidado, mas falava em ousadia, dirigido pelo Espírito de Deus, sem ter medo, né? Ainda que isso implicasse em prisão. Mas ele não cobrava nada de ninguém. E nem oferecia algo que não fosse a salvação em Cristo Jesus. Por que que Paulo não realizou milagres em cada uma dessas cidades por onde ele passou? Por quê? Teve cidade que teve milagre. Teve cidade que até o lenço, né, dele era encostado nas pessoas, as pessoas eram curadas. Por que que não aconteceu isso em todas as cidades? Será que Paulo enfraqueceu em alguma delas? Cada cidade tinha uma necessidade. Cada cidade era dominada e governada por poderes diferentes do ponto de vista físico, natural, mas também sobrenatural. Então, as necessidades que existiam, o Espírito revelava e fazia o milagre conforme a realidade de cada uma das cidades. É uma regra, né? Talvez hoje em dia alguém ia dizer, aí, ó, Paulo está fraco, agora quem está forte é Mateus. Mateus está tocando nas pessoas, as pessoas estão sendo curadas. Nós não podemos impor limite algum de Deus. O que é que Deus nos pede? Obediência, fé e perseverança. Né? Oração, jejum. Quem vai fazer a cura acontecer? O Espírito de Deus, não sou eu. Agora, se eu não creio que Deus pode fazer isso, se eu não tenho plena comunhão com o Senhor, e quando eu não tenho plena comunhão com o Senhor? Quando eu estou em erro, em pecado, quando eu estou deixando a minha carne me governar. Então, Paulo estava em comunhão? Estava. E além disso, Deus faz conforme a sua soberania. Então, por isso que não era em toda a cidade que acontecia de maneira igual. E hoje em dia nós chegamos ao absurdo de, claro, guardar das devidas proporções, mas de criar segmentos nas religiões específicos para atenderem necessidades de cada grupo de pessoas. É o outro extremo, é o absurdo. Parece muito mais com a idolatria que existia nas ruas de Corinto, nas ruas de Mileto, nas ruas de Atenas, nas ruas do mundão, e vários lugares do mundo ainda existem até hoje. Né? Porque eles criam, qual era o nome da deusa que em Corinto governava ali? Corinto, era a deusa Diana. Né? Então, eles tinham em sua cultura, não, um cuida da guerra, Apolo, a outra cuida da fertilidade, né? Da sensualidade, Diana. Aí pega o mesmo raciocínio humanista, não de Deus, e sai criando, não, a igreja A, ela é boa de exorcismo, a igreja B é boa de curar. Ora, o Espírito que domina um, tem que dominar o outro, o Espírito de Deus. Se é o mesmo Espírito, não pode haver esse tipo de entre aspas, tentativa
de segmentar como se fosse uma prateleira, uma gôndola de supermercado, o poder de Deus. Então a gente viu que isso existe, lamentavelmente existia lá, existe nos dias de hoje também. E aí a gente viu, avançando em Corinto, que Paulo pregava, ensinava, partindo do contexto particular para o público, né? Porque ele também conversou no particular com pessoas, as evangelizando. Ou seja, o testemunho começa aqui, ó, no particular, com as pessoas. Depois vai para o público, né? Então, do particular para o público, depois também teve situações do público para o particular. Então, vamos ver. A gente começou a ler, voltando ao 18, mas vamos ler agora o versículo 7 e o versículo 8. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. 8. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, cercaram e foram batizados. Olha que coisa interessante, né? Lembrando o contexto, Silas e Timóteo tinham chegado da Macedônia, e aí Paulo se entregou totalmente a pregar a palavra, ok? É o que está descrito no verso 5, né? E aí ele testemunhava aos judeus que Jesus é o Cristo, passava pelos judeus, sempre. Ele sempre ia para a sinagoga, tá? Mas como aconteceu igualzinho lá em Jerusalém com Pedro, com João, né? Muitos dos judeus se opuseram e blasfemaram. É o que está descrito no versículo 6. E aí fez o quê? A roupa dele na época era diferente da nossa roupa hoje, né? Mas ele sacudiu as roupas, dizendo, ó, deixando até a poeira que ele ali tinha tido algum contato, né? Sacudiu as suas roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele. E a partir de agora vou para os gentios. Então, primeiro ele ia para as sinagogas, igual ele estava fazendo na primeira viagem missionária. Mas aqui a oposição dos judeus, seus irmãos, né, chegou no nível da blasfêmia. E ele se isentou diante de Deus da responsabilidade do sangue deles. O que significa isso? Da perdição daquelas almas. Então, saindo dali, que é o verso 7 e o 8 que acabamos de ler, ele entrou na casa de onde? De um homem chamado Tício Justo. Esse homem temia a Deus. O Espírito de Deus nos leva para pessoas que, ainda que não tenham pleno discernimento, né, mas que já no seu interior começa a existir um temor a Deus, um respeito, uma reverência. E ali foi o ponto de contato de Paulo com aquela comunidade, porque ele saiu dali, foi direto para a casa de Tício Justo, e a casa de Tício Justo ficava ao lado da sinagoga. Olha que coisa, né? Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor. Ele tinha ido na sinagoga pregar. E praticamente saiu de lá expulso por judeus. Mas o líder, o chefe da sinagoga, creu no que Paulo pregou. Que é outro aspecto que a gente está aqui. A gente fica preocupado em convencer as pessoas. O convencimento não nos cabe. O que cabe é a obediência. É a comunhão com Deus. Porque aí o Espírito me governa e o que eu falar vai alcançar, vai impactar vidas. Eu não sei nem quem, mas vai impactar, não depende de mim. Então, como Paulo vivia em santidade diante de Deus, as coisas mais loucas aconteciam. Como essa. O chefe da sinagoga creu no Senhor. E o mesmo processo que acontece em Atos e aconteceu anteriormente lá com Pedro, né? Com João,
A gente lê na Bíblia, por exemplo, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. Promessa, compromisso. E Deus ouve, Deus também cumpre a sua promessa ali. Mas, quando eu digo eu e a minha casa, na verdade, esse compromisso é muito mais meu do que Deus, porque Deus já deu a promessa. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele disse assim, ele ensinou assim a vida toda. Né? Jesus, quando aqui, falou nisso o tempo todo. Ele veio para todos. Porém, precisa um estar à disposição do Senhor para o reino avançar. Então, o chefe da sinagoga creu no Senhor e a sua casa também creu no Senhor. O testemunho dele, o impacto da sua conversão alcançaram, influenciaram a vida das pessoas que viviam ali na sua casa. E vamos lembrar que na casa, naquele tempo, não estava só o núcleo familiar menor, né? Pai, mãe, filho, irmão, mas estava também, se tivesse servo, servo, né? Se tivesse soldado, soldado, a vizinhança. Então, assim, Paulo, o texto diz que ele já foi para a casa de um homem que era temente a Deus. Começa por aí. Nós não podemos agir sozinhos, temos que estar associados com alguém que teme ao Senhor. Ok? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em o meu nome, eu ali estarei. Assim as coisas andam, assim as coisas avançam. Então, o detalhe é a outra parte do versículo 8. A gente viu que toda a casa dele foi salva, né? Mas também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha só, começou na casa de um justo, de um temente a Deus. Da casa do temente a Deus, o chefe da sinagoga, que era colada com a casa, se converteu. Ou seja, saiu do ambiente particular, a casa, e foi para o templo. E depois saiu do templo, da sinagoga, e foi para onde? Para a cidade. Porque vamos lembrar, a estratégia de Paulo era sempre começar pregando das sinagogas, porque lá só tinha judeu? Não. Existia uma sociedade, as pessoas não sabiam muito bem, mas havia entre os gentios uma busca de Deus, e isso se dá até hoje. Quantas pessoas você conhece que falam que querem conhecer a Deus, mas não sabem como, aí se mete com um monte de religião, se mete com filosofia, com política, com outras paixões, sejam quais forem elas, né? As pessoas tinham interesse, a curiosidade e iam. E pessoas dirigidas pelo Espírito de Deus eram canal de levar a palavra de Deus poderosamente para haver salvação. Então é isso que eu acabei de mostrar. Primeiro do particular para o público, depois do público para o particular. Ok? Aconteceu naquele tempo, pode acontecer hoje? Claro. Daí que vem aquele modelo que nós temos, pequenos grupos, de casa em casa. É uma proposta bíblica feita ali no livro de Atos, tá? Para os dias de hoje, por que não? Sim, a igreja vai até o homem amedrontado, assustado, acuado por tantas circunstâncias adversas que o mundo oferece. Se antes do contexto pandemia já tinha gente fechada em casa, medo, escondido, imaginemos agora. Como alcançar? Que é uma forma, a gente está aqui fazendo estudo através da internet. As pessoas que são convidadas por nós. Se não houver crente, teme a Deus, que convide outras pessoas, quem vai convidar? Olha, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que muita gente vai procurar sozinha na internet. Não é assim? Assim como tem gente que sai procurando, andando pela cidade sem rumo e acha uma igreja e vai. Quantas e quantas conversões assim aconteceram? Só que isso é entre a pessoa e Deus. Eu não posso entender que isso vai ser para todo mundo na face da terra.
Deus sempre usou homens, mulheres, crianças, anciãos, para serem o ponto de contato com outros homens, com outras mulheres, com outras crianças, com outros anciãos. E por isso a proposta. Agora, com os jovens, a gente está lá mantendo, né, o culto dos jovens. Mesmo tendo agora, a partir de setembro, a volta para o culto presencial dos jovens, a gente também está mantendo agora semanalmente um encontro na internet. E está sendo abençoador para todos nós. Ok? Então, existe a necessidade? Como existe? Pensa aí agora nas pessoas que você conhece. Quantas que não iriam para uma igreja de forma alguma, mas que se você convidar, com todo jeitinho, claro que antes orando, pedindo a Deus, né, as palavras corretas, pedindo a Deus para tocar no coração dele ou dela, quantos destes, sendo convidado por nós, não vão investir pelo menos 5 minutos para assistirem um culto, um estudo, uma oração? Está nas mãos de vocês, está nas minhas mãos, está nas mãos do povo de Deus. Começou na casa de um homem temente a Deus. Da casa, foi para a sinagoga. Olha que coisa legal, né? O chefe da sinagoga. E dali do chefe da sinagoga, muitos coríntios foram atingidos. Amém. Então, houve um aumento da atividade missionária, né? A gente também pode ver aqui no verso 2 e 3, que, deixando Atenas, Paulo tinha ido para Corinto, que é essa cidade que a gente está falando. E lembra que eu comentei que Deus sempre levantava pessoas para ajudá-lo? Né? O que o verso 2 diz? Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Os judeus já eram perseguidos desde aquela época, né? Então, Deus tinha providenciado que Áquila e Priscila, que viviam da construção, da confecção de tendas, fossem ali um apoio para Paulo, que também tinha um ofício, né, de fazer tendas. Olha que coisa interessante. E a gente destacou que Priscila era uma mulher destacada em Roma, mas que presa, mas que porque ela se juntou, se casou, melhor dizendo, com um judeu, ela passou a ser persona não grata, ou seja, não bem-vinda mais em Roma. Então, vejam vocês como Deus age, né? Como o evangelho. Um judeu casou-se com uma romana, eles viviam em Roma, né? Já estavam ali buscando a Deus, porque judeu, né? A lei mosaica, tal, e aí eles vão exatamente para a mesma cidade para onde Deus manda Paulo ir, iniciar a segunda viagem missionária. E eles têm em comum uma profissão, e têm a própria nacionalidade, porque o esposo, que era Áquila, né, era judeu. Paulo era filho de judeu com gentio. Lembramos disso. O pai de Paulo era detentor de um título de cidadão romano. Então, ele tinha uma afinidade. De certa forma, Paulo tinha ali características comuns com Áquila e Priscila, que reuniam judeu com o mundo romano. Olha que coisa interessante, né? E ali, eles desenvolveram amizade. O casal também foi ministrado, discipulado por Paulo, ao ponto que mais tarde, quando Áquila e Priscila também vão para Roma, Roma é o estágio final das viagens de Paulo, a gente vai ver mais adiante, né? Na casa onde eles viviam, eles vão colocar a igreja. Então, observemos a mão de Deus governando tudo, tá? Então, verso 4 diz assim, ó: e todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto os judeus
como gregos. Ele falava no sábado. Durante a semana ele trabalhava juntamente com Áquila e Priscila. Então Deus usa sua vocação também para a qual você foi chamada, seja onde for a sua posição, professor, cobrador de ônibus, não interessa para Deus, não há distinção alguma e nem para o seu povo deve haver, amém? Onde nós fomos colocados por Ele, ali Ele quer agir, porque nós somos o ponto de contato, nós somos a ponte que vai levar a palavra de Deus para as outras vidas, nós somos observados o tempo todo. Imagina se tem atitude que não condiz com o Evangelho. Em algum dia, por alguma razão, a gente se anuncia como crente no local de trabalho, ou no local de estudo, ou no clube que a gente frequenta, ou no prédio onde a gente mora, ou na rua, no condomínio. Por alguma razão a gente se anuncia, as pessoas vão dizer, o quê? Você? Crente, Alan? Mas você bate na sua mulher, você rouba aqui o vizinho, como assim você é crente? Pois bem, se deu o aumento da atividade missionária porque foi avançando também em cada lar, tá? Do lar para a sinagoga, da sinagoga para a praça. Aí a gente vê, ainda falando de Áquila e Priscila, no verso 18, que eles passaram a acompanhar Paulo, quando Paulo, inclusive, foi para Éfeso, né? Então, esse é o final da segunda viagem missionária. No mesmo capítulo 18, o verso 18 diz assim, olha, ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Então, vejam vocês que Áquila e Priscila passaram a ter também uma nova forma de vida, que eles não estavam preocupados com o comércio, como se isso fosse resolver a vida deles. Obrigado, querido. Eles não estavam preocupados com a casa. Pensem vocês, irmãs, se para nós homens já é difícil, para as irmãs, eu creio até que seja mais ainda. Está lembrando da sua casinha? O carinho que você, né, organizou, tal. Você tem um maior zelo, ali tem a história da vida, da sua família, né? Os animais que você teve ou tem, as plantas. É fácil deixar essa casa amanhã para ir para uma outra casa? Não é fácil, né? Imagina, para uma outra cidade, menos fácil ainda, né? Imagina depois como aconteceu para um outro país. Mas olha, quando o centro da nossa vontade é a vontade de Deus, tudo isso fica irrelevante, fica simples. O mais importante é estar com o Senhor. Então eles foram e a própria casa deles ali em Éfeso serviu também como a base para iniciar a igreja naquela cidade, tá? Poucos meses depois eles voltaram para Roma, né? Pois bem, agora a gente entra em Éfeso, tá? Éfeso já vai lá no capítulo 19. A partir do verso 1, o texto aborda aqui até o 40, tá? A gente não vai ter condições de ler tudo, até vocês. Mas, o que aconteceu com Paulo e sua companhia limitada ali na viagem missionária? Primeiro, tinha flexibilidade e perseverança. Ele pregava na sinagoga, pregava. Mas também quando a perseguição ficava acalorada e queriam matá-lo, né? Deus providenciou até a escola de filosofia que existia lá, né? Vamos ver aqui dos versos 8 ao verso 11 do capítulo 19. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Vejam vocês que aqui o tempo foi menor, né? Onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Pausa. Discutindo não é bora, né? Na querela,
querendo ganhar todo mundo na força do poder da palavra. Não. Discutir não é interagindo, dialogando. O judeu, ele tem um método que Deus ensinou para ele muito interessante, né? Que é o método racional. Como assim? Tanta gente acusa que o cristão não é racional, né? Que é passional, que não pensa. Qual era o método de Jesus? Racional. Ele sempre conversava com as pessoas fazendo o quê? Perguntas. Então, diga-me o que você quer. O que você precisa? Ele já sabia de antemão o que a pessoa precisava. Ou ele não era o filho de Deus. Sabia. Mas ao fazer perguntas, ele mostrava para a pessoa que ia caminhando junto com ele nas perguntas a si mesmas, onde ele queria chegar. Mulher, onde estão os que te acusavam e que queriam, né, apedrejá-la? Estão lembrando do episódio, né? Foram embora, nenhum ficou, né? Então, onde estão os que te acusam? Não estão aqui e nem eu acuso. Começou com uma pergunta: mulher, onde estão? E aí ela cai em si, conhece que é pecadora, né? E afinal, o que ele fala para ela? Vai, né? Que Deus te poupou, né? Você está perdoado dos pecados, mas não peques mais. Esse é o método, ok? Levar as pessoas a raciocinar. Se alguém diz aí fora que crente não pensa, está mentindo. Porque o crente que é discipulado na base da Escritura, da palavra de Deus, e aí que está a diferença, porque tem muita gente que diz que é crente hoje, mas não segue a palavra. Segue e ouve aquilo que está aí fora circulando. Até de gente que diz que é crente, mas que não é efetivamente. Tinha gente assim na época de Paulo? Tinha os mágicos, né? Os que nem conheciam Jesus, queriam expulsar demônios em nome de Jesus. Então, amados, na escola, Deus providenciou, escola de filosofia, um lugar onde Paulo poderia estar ensinando. Então, a gente viu aqui, pausando no 8, que ele ficou 3 meses na sinagoga, não estava discutindo, estava dialogando. Por isso eu fiz essa digressão para explicar para vocês que é diálogo, é conversa, é método racional, não é na base da força, não é na base da humilhação, não é na base de quem fala mais alto ganhou a discussão, não é isso, tá? Aí verso 9, mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho mesmo, com letra maiúscula, caminho era o nome dos cristãos, né? Jesus não veio apontar o caminho, então eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? O nome de cristianismo veio ali, naquele momento, a partir das viagens. Até então não existia esse nome, tá? Então quem era conhecido como alguém que era do caminho, tá? Então aqui ele fala, olha, falando mal do caminho. Aí Paulo não é um negócio desse, né? Blasfemando contra, né? Então, diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, por que te diz da importância da escola bíblica? Ali na época de Atos, mas também, né, em épocas mais próximas dos nossos dias, né? Começa na escola bíblica. Da escola ali em Éfeso, a coisa foi verdade. Olha quanta gente foi alcançada pelo Evangelho. E hoje, os crentes modernos ou pós-modernos têm escola bíblica, têm a igreja e não querem nada com nada.
Daqui eu não enxergo. A gente já está caminhando para a conclusão de hoje aqui, a irmã está ali sinalizando, né, por conta do horário. Mas a gente vê também que houve um choque ali em Éfeso. Desde o verso 2 até o 18, a gente observa que quando Paulo pregava, né, os filhos de Deus iam ali falando, vivendo, testemunhando, a partir do verso 11, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. Então, naquele contexto de Éfeso, onde a idolatria era ainda mais grave, onde as necessidades eram outras, até lenços de Paulo que tocavam nas pessoas ou aventais, afugentavam as enfermidades e os espíritos malignos. É porque era Paulo? Não. Era o Espírito de Deus agindo ali através de Paulo, que falava em ousadia e com estratégia. Ele estava pronto a falar em sinagoga, estava pronto a falar em escola, né? E estava pronto a falar em casas. Estava sempre pronto a falar. E eu e você estamos? Agora virou regra. Isso é até hoje. Vai acontecer com todo mundo? A igreja que isso não acontece é porque o Espírito não está? Não, não é assim. Com o mesmo Paulo em outras cidades, isso não aconteceu. Paulo, aliás, tentou curar, em algumas situações lá, pessoas próximas, amigas e parentes de seus companheiros. E não foi curado. É porque Paulo estava fraco na fé? Não, vamos lembrar. Jesus sempre salvou todas as pessoas que tiveram contato com ele? Não. Mas foi porque quis? Não. Diga-me o que você quer. Quando eu digo o que eu quero e reconheço o que eu de fazer, eu estou confessando Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Então a fé entra em ação. O milagre vem quando a fé está em ação. Sim, vale até hoje. Jesus quer salvar, Jesus quer curar. E os métodos dele são dele, nenhum homem pode questionar. Se hoje alguém está internado num hospital, morre ou não morre, né? Não pode acontecer dessa maneira, de um servo de Deus estar lá, mesmo que não tenha possibilidade de orar, mas só de estar lá orando, né? Em espírito, tocando, a palavra ensina. Há alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros, a liderança da igreja, e ore em nome de Jesus, impõe a mão. É no meu toque que está o poder? Não. É no Espírito que habita em mim. Assim aconteceu ali e acontece nos dias de hoje. Mas isso incomodou as pessoas, né? E tinha um certo sumo sacerdote que estava endemoniado, o filho dele, né? E que outras pessoas nas ruas, por causa da modinha, ouviam dizer que, olha, tem Paulo aí, né? O lenço dele só de encostar nas pessoas, as pessoas são salvas, né? As enfermidades são expulsas, os demônios são expulsos. Aí, como era a moda naquela cultura fazer prodígios, existiam pessoas que eram conhecidas como mágicos, né? Feiticeiros. Começaram a falar, olha, então é só falar de Paulo. Né? Então, falar de Jesus. E aí, foram tentar expulsar os espíritos malignos dessa pessoa. E aí, olha o que o demônio falou para essas pessoas. Verso 14. Faziam isso com 7 filhos de um judeu chamado Seva, sacerdote. Então, eles eram filhos de sacerdote, criado na palavra. E olha o que eles faziam, atrocidade.
Ser filho de crente não significa dizer que vai ser crente, que vai ser salvo. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são? Então não basta falar no nome de Jesus, tem que viver com Jesus. Simples assim. E aí, se Jesus vai agir através de uma música na rádio, ou um pregador na televisão, ou se vai ser através de um lenço, né, que um irmão com fé, na igreja, no momento lá, a foto, né, no momento da vigília de oração, estava lá, orando, pedindo ao Senhor, ou eu vou botar limite no poder de Deus? A pessoa tem que estar aqui na hora. Como assim? Ela está no leito lá, entre a vida e a morte, né? Ou está no cárcere. Eu estou aqui com algo que é dela, para simbolicamente apresentar diante de Deus. O milagre não é a coisa em si, o milagre é a fé, é a atitude que Deus está perguntando: o que que você quer, minha filha, que lhe seja feito? Então houve transformação, né? Até os demônios estavam reconhecendo, né? E reconhecendo Jesus na vida de Paulo, porque senão também não estavam sendo expulsos. Então vejam vocês, em vez de exorcismo ser de um filho de Deus exorcizando, né, os demônios estavam exorcizando os homens falsos e mentirosos que estavam ali invocando o nome de Jesus para seu próprio benefício. Eles queriam fama, eles queriam reputação, sucesso. Mas foi pior, porque levaram um chute e foram humilhados, porque o demônio disse: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Ele estava falando com os filhos do sumo sacerdote. E aí isso avançou, né? Houve transformação, a gente vê lá no verso 19 e no verso 20. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vejam vocês, igual hoje, a humanidade busca conhecimento o tempo todo através de livros. Gasta-se muito dinheiro com isso. Inclusive na internet, vídeo de YouTube, as pessoas pagam para ter conhecimento. Não é de hoje, é daquele tempo. Um povo culto, erudito, queria conhecimento. E por isso se envolvia com essas magias, porque era totalmente centrado em conhecimento humano. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Quem que governa o mundo? Maligno. Então, quem busca conhecimento só do mundo, sem o filtro que o Espírito de Deus nos dá, está sendo alimentado de quê? De palavra de morte, né? Então, quando eles se converteram, o que é que eles fizeram? Voluntariamente, pilhas e pilhas de livros na cidade para queimar. Para um doutor, para um sábio, queimar um livro tem que ter conversão total, tem que ter transformação, principalmente naquele tempo. Ok? Então, o detalhe, quanto valia, para vocês terem a noção do que é o valor do conhecimento para aqueles caras, né? 50.000 denários. Em moeda de hoje é mais ou menos $8.000. $8.000, faça as contas aí, só em livro. O dólar já passa de 5, mas a 5, 8 vezes 5, 40. Vocês acham que se não houvesse transformação em homens que andavam pela ciência o tempo todo, pela magia, pela feitiçaria, eles queimariam aquilo que eles achavam que era o mais precioso? E nós? Será que nós também não estamos depositando, né, nosso conhecimento, a nossa tábua de salvação em livros? Essa é a reflexão dos dias de hoje. A gente está confiando em homens ou confiando em Jesus? Talvez precisemos abrir mão, não apenas de livros, porque no dia de hoje o livro é virtual também, né? Dos vídeos, de certos hábitos e costumes que a gente tem.
de ficar ouvindo aí coisas que agradam o coração, mas que levam para longe de Deus. Finalmente ele vai para Mileto, né? Paulo evitou uma visita a Éfeso, mas de Mileto ele mandou chamar os presbíteros e deu-lhes suas últimas instruções. Foi um típico discurso ali de despedida que a gente pode dividir em 3 partes. O primeiro, ele lembrou a igreja em Mileto como é que foi o ministério em Éfeso, né? Lá no capítulo 20, a gente vê isso, do verso 18 ao verso 21, ele falando, lembrando como foi o ministério, como o evangelho ali chegou, como se deu o trabalho, né? Depois ele falou sobre as incertezas quanto ao seu futuro. O Espírito de Deus já estava preparando Paulo. Assim como Jesus, nos últimos dias, já sabia, né? Deus já estava em seu Espírito, que ele estava caminhando para Jerusalém, lembram disso? Onde ele seria crucificado. Paulo sabia que ele estava indo para os seus últimos dias, mas ele não parou, não desistiu. Ele poderia ter ficado ali com os irmãos. Ele era um homem amado. A igreja o amava, né? Mas, ainda que nós tenhamos incertezas quanto ao vestir, ao trabalhar, ao respirar, nada disso importa. O mais importante é a certeza de que na eternidade a gente vai viver ao lado do Pai e do Filho. Amém? Então, ele mostrando que as incertezas não poderiam parar de Paulo e nem parar a igreja. E as perseguições viriam, continuariam. Mas isso era motivo para eles pararem, desistirem? Não. E aí ele faz as exortações quanto ao futuro da igreja. No verso 28 a 35 do capítulo 20, ele chama a atenção. Ele amava a igreja e sabia, né? Mas ele chama a atenção, olha, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Então, Paulo está dizendo, olha, a palavra foi ensinada, vocês estão prontos. Agora, a decisão é de vocês, em perseverar ou não. As mesmas palavras de Paulo são as palavras que o livro de Atos, o Espírito Santo do nosso Deus, fala para nós nessa manhã, concluindo esse estudo. Então, amado e amada, é possível vivermos o que aqueles homens e mulheres viveram naquele tempo, tá? Então, o evangelismo, em primeiro lugar, é uma atitude de depender de Deus e obedecer a Deus. E segundo, existe uma forma de fazer, não é sozinho, sem estar abençoado pela igreja, sem estar acompanhado por irmãos e irmãs, tá? Mas com mente aberta, apresentando de maneira inteligente e racional o evangelho. E sem botar limite para Deus, porque Deus ali com Paulo agiu em escolas, agiu. Tem escolas hoje que pode ser contato? Tem. Ele agiu através do templo? Agiu. E também agiu através dos lares. Mas para que isso funcionasse, o que é que se fazia necessário? Homens, mulheres, crianças e anciãos tementes a Deus. E temer a Deus não é só respeitar, reverenciar, mas é obedecer a Deus. Amém? Sozinho, não somos nada, nada podemos, nada temos. E pior, nos afastamos quando estamos sozinhos, porque a influência do mundo encontra um terreno mais fácil, mais fértil para tomar conta. Amém? Então vamos nos levantar, vamos orar. Na sequência, a gente vai estar iniciando o culto nessa manhã. Nesse intervalo você pode depois tomar uma aguinha e voltar. Temos cuidado apenas com as aglomerações, tá? Respeitando as orientações das autoridades. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por esse lindo dia. Te agradecemos porque o Senhor nos tem falado
como fizeste ali através do teu servo Paulo, admoestado, exortado, apontado os pontos onde precisamos ser corrigidos. Que o teu Santo Espírito venha agora e fale a cada um de nós onde precisamos ser ajustados. Quebra-nos e faze-nos vasos novos nas tuas mãos, pois o Senhor é o oleiro. Não queremos negligenciar a comissão que o Senhor nos tem dado, que é levar a palavra de Deus, pregando, batizando e acompanhando cada um daqueles que são discipulados. Recebe a nossa oração. Assim nós a fazemos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bom. Deus possa estar te abençoando. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.